Que garoto tão bom. É difícil, sabe? É difícil porque você sabe, é difícil saber. Ele era simplesmente uma pessoa incrível, ele amava todo mundo. Amava ele. Ele tocou tantas vidas. Stacy, mãe de Ethan Chapin, relembra o filho, um dos trigêmeos, quase 3 anos após seu assassinato, e se une no palco à mulher que ajudou a resolver o caso para falar sobre o laço criado entre elas. Eu não pude abraçá-la. Eu realmente acho que nossos caminhos estavam destinados a se cruzar. Bem-vindos ao Crime Fix. Sou Anjanette Levy. A história que vou compartilhar com vocês é realmente especial, embora esteja enraizada em uma perda e tristeza incríveis. Faz parte dos acontecimentos que levaram à solução do mistério sobre quem causou o horror na King Road, na manhã de domingo, 13 de novembro de 2022. Naquela manhã, como já discutimos tantas vezes antes, o mal entrou naquela casa alugada por estudantes em Moscow, Idaho, e tirou a vida de 4 lindos estudantes universitários: Maddie Mogan, Keely Gonçalves, Zana Kernodle e Ethan Chapin. Mesmo hoje, quase 3 anos depois, ainda é difícil acreditar que aquela foto dos 4 foi tirada, e cerca de 12 horas depois, eles já não estavam mais aqui. A polícia de Moscou sabia que enfrentava um mistério além de sua capacidade. Eles acionaram a Polícia Estadual de Idaho e o FBI para ajudar na grande investigação criminal acompanhada mundialmente. Havia uma evidência que levaria a polícia de Moscou a identificar um suspeito que poderia ajudar na investigação. Era a pessoa cujo DNA foi deixado em uma bainha de faca Ka-Bar, deixada ao lado do corpo de Maddie Mogan em sua cama. A Polícia Estadual de Idaho testou o DNA e ele não correspondia a ninguém no CODIS. Este é o banco de dados do FBI de criminosos condenados. A Polícia Estadual de Idaho contratou o laboratório Othram, especializado em genealogia genética investigativa e que já solucionou casos antigos. Mas esse caso era diferente. Era recente, ativo e o suspeito de matar 4 estudantes universitários ainda estava foragido. Será que ele atacaria novamente em breve? O tempo era absolutamente essencial. David e Kristen Middleman administram o laboratório Othram, no Texas. No dia de ação de graças de 2022, enquanto tiravam fotos em família com os filhos, receberam uma ligação urgente. Precisavam da ajuda deles em um caso em Idaho. Kristen nem trocou para seu traje habitual. Ela e David foram direto para o escritório. Kristen, David e sua equipe começaram a trabalhar. Aceitaram o DNA dos policiais presentes e começaram a montar árvores genealógicas para identificar o dono do DNA no fecho da Bainha Bonita. Kristen contou que eles montaram as árvores genealógicas e concluíram que o DNA provavelmente vinha de uma família da Pensilvânia com herança italiana. Isso é significativo porque mais tarde foi determinado que Brian Koberger era a fonte do DNA encontrado no fecho daquela Bainha Bonita. Em 10 de dezembro, o FBI interveio e assumiu a busca pela árvore genealógica. 9 dias depois, os federais informaram à polícia de Moscou o nome de Brian Koberger e tudo começou a se encaixar. Koberger conduzia um Hyundai Elantra branco. Ele correspondia à descrição da colega de quarto sobrevivente, homem de preto, sobrancelhas grossas e morava perto em Pullman, Washington. Os dados do celular mostravam que ele esteve em Moscou tarde da noite várias vezes antes dos assassinatos. Koberger foi preso na casa dos pais, na Pensilvânia, em 30 de dezembro de 2022. Ele se declarou culpado semanas antes da seleção do júri e cumpre 4 prisões perpétuas consecutivas. Kristen e David Middleman, junto com os demais do caso, estavam sob ordem de silêncio até meados de julho. Eles só puderam falar sobre esse caso recentemente. Eles estiveram no CrimeCon em Denver no último fim de semana, e Kristen se juntou a Stacy Chapin, mãe de Ethan Chapin, no palco para falar sobre a tecnologia que ajudou a capturar a pessoa que matou seu lindo menino. Stacy e Kristen se encontraram brevemente no CrimeCon 2023, quando Stacy compartilhava sua história com outros pais de vítimas de assassinato. Kristen se aproximou, a abraçou, disse: "Você não precisa se preocupar", e foi embora. Só depois que a ordem de silêncio foi suspensa em meados de julho que Kristen e Stacy se encontraram.
Após a suspensão da ordem de silêncio, Jim e Stacy Chapin foram ao Texas e encontraram David e Kristen na Outram. Sentei com Kristen e Stacy no CrimeCon no fim de semana. Vamos relembrar o abraço de 2023. Pode me contar sobre isso e o quanto significou? Foi literalmente só isso. Mas mesmo na época, acho que eu não percebi o que aquilo significava. Eu não sabia quem ela era. Quero dizer, eu literalmente pesquisei o nome dela no Google depois. Mas aquele abraço acabou significando tudo. Não contei pra ninguém. Não podia, não sabia se podia. Eu nem contei para os meus filhos. Eu contei para o meu marido e só. Mas em alguns dos nossos dias mais difíceis, nós literalmente, e a Cristiane adorou essa parte da história que Eu adoro. a gente se apoiava nesse abraço. Que a gente ia superar isso. Significava que havia algo lá fora que estava além de tudo que a gente poderia, sabe, imaginar que conhecia de verdade. E eu não podia dizer mais nada, né? Eu não podia falar nada. Certo? Mas eu sabia que precisava dizer alguma coisa. Certo? Por que fazer isso? Por quê? Quer dizer, meu papel inteiro na Outram é advogar pelas vítimas. E ver isso bem ao meu lado, saber que eu posso dizer algo para ajudá-la e não conseguir fazer isso. Eu só me lembro daquele momento. E me lembro de descer e dizer para Davi: você pode me demitir se precisar. Eu a abracei. Acabei de falar com ele. Eu só disse que vai ficar tudo bem porque eu não consegui, eu não pude abraçá-la. Acredito que era destino nossos caminhos se cruzarem. Há muitas coisas em comum que eu não sabia sobre nenhuma das famílias na época, além do que tinha acontecido, certo? E então? Nós focamos no caso em si. E então eu não conhecia sua personalidade. Seu relacionamento com Jim. O fato de que você teve trigêmeos, 2 meninos e uma menina. Há tantas semelhanças no sentido de que temos 2 meninos e uma menina, e temos 2 filhos mais velhos. Nosso filho mais velho tinha exatamente a mesma idade. E então, eu realmente acho que, depois que conheci a Stacy e o Jim, existem alguns paralelos estranhos na forma como processamos as coisas. Nosso amor por... Nossos maridos e nosso amor por nossos maridos e nosso amor pela nossa família. Sim. E nós duas somos as fortes, eu acho. Nós duas somos o alicerce. O alicerce. O alicerce. De várias formas, havia mais com o que me identificar ali do que eu pensava naquela sala. Mas eu sabia que precisava dizer algo para ela. E o fato de isso importar, porque poderia ter parecido tão insignificante para ela. Como ela disse, quantas pessoas na CrimeCon estão abraçando ela? Milhares de pessoas a abraçam e falam algo. Então, quem é essa pessoa que vem até mim e diz... Umas palavrinhas, né? Poderia não ter significado nada. Quando liguei após a ordem de silêncio, ela poderia apenas dizer: não me lembro da Kristen Middleman. Isso era totalmente possível. E eu, ao longo dos anos, eu pesquisava Outram no Google, sabe? Tipo, eu pensava, entro em contato? Não entro? E simplesmente não podíamos. Quero dizer, eu não sabia de nada que não deveria saber, mas o abraço tinha algo ali. Então a gente brinca sobre como levar esse abraço pra todo mundo, né? Que é... Eu não vou abraçar todo mundo. Não, eu sei disso. Mas a ideia disso... Nós somos cientistas. Quando você percebeu o que aconteceu, tipo, no que você estava trabalhando, isso muda o caso ou você simplesmente se mantém na ciência? Claro que muda o caso. Eu sabia que essas eram crianças da idade da minha filha. Eu sabia que havia quem temesse voltar à escola. Minha filha também tinha medo e estava muito diferente. Eu não vou mentir para você e dizer que isso não me afeta. Claro que me afeta. O que fazemos é o mesmo para cada caso. Testamos a viabilidade deste caso assim como faríamos com qualquer outro caso. Se não fosse viável para a tecnologia, não teríamos feito. Mas era. Havia muito mais DNA do que em outros casos arquivados em que atuamos. E isso não foi o que foi representado na mídia. Uma coisa frustrante para os Middleman foi a quantidade de informações nas redes sociais sobre o caso, incluindo o DNA na bainha e sua quantidade. A quantidade de DNA deixada no fecho da bainha era, na verdade, uma grande quantidade. Você pode não conseguir ver, mas era muito. E nós já conversamos sobre isso com uma especialista em DNA aqui no Crime Fix antes. Foi repetidamente descrito como DNA vestigial, e isso simplesmente não era verdade. Poderíamos ter feito isso 6 ou 7 vezes, se preciso, certo?
Mas não era o caso. Não é DNA vestigial. Você está olhando para 7 células, como já fizemos no passado. E eu não, eu só. Isso é uma parte inteira do porquê é importante potencialmente para todo mundo. Porque a falta dessa informação fez com que as redes sociais criassem suas próprias interpretações do que achavam que era. E isso machucou muita gente. Machuca as crianças envolvidas, machuca as famílias envolvidas. É isso que machuca. Você nem consegue imaginar. Tudo o que podemos fazer é ler. Você não pode responder. Você não pode. Não há nada que você possa fazer. Eu sabia que estava tudo bem, tinha certeza do que fizemos e ninguém mais sabia. Você mencionou o DNA, o FBI entrando nesse caso em 10 de dezembro. Sim, mas já trabalhamos com o FBI em centenas de casos. Fomos o único perfil construído, apesar de muitos dizerem que o FBI criou um perfil diferente. Eles não agiram. Não há outro perfil. Fomos o único laboratório avançado de DNA responsável pelo caso. E desde o começo estava claro para nós, para o FBI e para as autoridades que trabalhavam no caso qual era a resposta, certo? Mas eu não podia contar isso para quem realmente precisava, como Stacy. Além disso, havia tudo o que saía na mídia, que não podíamos corrigir, porque quem trabalhava no caso estava proibido de falar. E eu sinto que isso machucou mais as famílias e talvez os sobreviventes, mas é uma situação devastadora em que não deveria ser assim. Como mencionei, o FBI assumiu o caso iniciado pela Outram em 10 de dezembro de 2022, mas os Middlemen já haviam identificado o suspeito na Pensilvânia. Kristen, me conta até onde você chegou com o trabalho de genealogia. Nós conseguimos concluir a genealogia trazendo a ancestralidade e todos os parentes que estavam lá. E a árvore genealógica que entregamos para as autoridades, junto com o nosso perfil SMP para iniciar os testes direcionados, é uma árvore na qual Colbert seria encontrado. E era a família dele. Você disse que encontrou alguém que era italiano, tinha alguma herança italiana na Pensilvânia. Correto. Então, como essa tecnologia funciona é que você dá para as autoridades, nessa geração e nessa família, essas podem ser as pessoas que podem ser possíveis correspondências para isso. Eles descobrem se alguém possuía o tipo de arma usada no crime registrado? Eles tinham o carro visto na cena do crime? Eles estavam em Idaho na época do assassinato ou onde quer que o assassinato tenha acontecido. E então eles contextualizam isso e decidem quem é o suspeito mais provável. E então eles começam a fazer testes direcionados para essa pessoa. A tecnologia usada pela Outram é comum em casos arquivados, mas os Chapins querem torná-la acessível a outras famílias na mesma situação. Eles também acham que seria útil se o uso da tecnologia tivesse sido divulgado mais amplamente desde o início. E eu não sei. Acho que você precisa ter cuidado com isso, porque ainda respeito a ordem de silêncio e o motivo pelo qual as informações não estavam sendo divulgadas. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o depoimento que foi divulgado, certo? Se o ponto sobre o DNA tivesse dito em uma frase, sabe? Outram testou e identificou o autor. Ou é o DNA do autor na bainha da faca. Isso não resolve o crime. Ainda precisamos de toda a polícia para isso. Mas eu acho que isso realmente, sabe, teria aliviado a mente de muitas pessoas, não só das famílias, mas também das crianças. Também teria acalmado discussões nas redes sociais que saíram do controle. Você acredita que impor silêncio pode não ter sido a melhor escolha? Não. Porque a defesa queria isso. Eu não tive nenhum problema com isso. Tudo bem. Sim. Você gostaria que essa tecnologia fosse acessível a outras famílias na mesma situação? Qualquer pessoa. Não é... Todos deveriam ter acesso a isso. Como você quer que essa mensagem chegue às pessoas? Como você gostaria, como você vai trabalhar com Kristen para alcançar esses... Estamos tentando definir isso agora, certo? Mas, de novo, como no nosso caso, usando como exemplo, se o depoimento, sabe, ou se as famílias simplesmente soubessem que, sabe, houve 100%, sabe, que o DNA o autor foi identificado pelo DNA no caso com Outram. E é só isso que você sabe. Essa já é uma informação muito boa. Para seguir em frente. Essa informação não foi incluída no depoimento de causa provável porque as autoridades tratam isso como uma dica. Mas a ordem de silêncio impediu que falassem disso publicamente.
O trabalho de Outram só se tornou conhecido publicamente através de documentos judiciais muito tempo depois no caso. Eu não estou criticando ninguém. Não há nenhuma crítica. Já aconteceu, mas não na nossa família. Sempre apoiamos todos que trabalharam no nosso caso. Mas só esse pedacinho de informação, sabe? Você passaria pelos próximos 2 anos um pouco mais tranquila, sabendo que isso é uma prova bem sólida no caso. Ainda depende de todo mundo. Mas esse pequeno pedaço de conhecimento é reconfortante, acho, por falta de uma palavra melhor. Não, é verdade. E para mim essa tecnologia obviamente funciona. Estamos sentadas embaixo de uma coluna inteira de vítimas que conseguiram respostas, de criminosos que foram pegos, certo? E funciona em casos antigos, mas funciona ainda mais fácil em casos em tempo real, porque o DNA é recente. Você não está analisando um DNA que ficou no oceano por 100 anos, ou queimado, ou deixado em um tanque de esgoto. Você analisa algo da cena do crime de ontem. Incrível. E o fato de ter funcionado neste caso e de termos conseguido dar à família da Stacy e às outras famílias as respostas que precisavam, tirá-lo das ruas antes que cometesse outro crime, é maravilhoso. Mas isso funcionaria sempre, em tempo real? E realmente não deveria haver desculpa para não usá-lo. A polícia usa qualquer câmera que possa estar perto de uma cena de crime para ver o que pode ter acontecido no local do crime. Eles usam qualquer testemunha ocular que estava na cena do crime para perguntar o que ela viu, para que possam juntar as peças. Por que eles não usam todas as informações que podem obter de um DNA na cena do crime da mesma forma? Nós não estamos te dando a resposta. Estamos te dando aquela informação investigativa sobre quem deixou o DNA na cena do crime. E então as autoridades entram e contextualizam isso dentro da investigação deles. Então, por que estamos omitindo uma parte tão importante da informação logo de início? Sem financiamento precedente ou método, estamos criando tudo isso. Então, acho que eu e a Stacy vamos criar isso. Sim, com Ethan na frente desse movimento, porque... Em homenagem a ele, espero que nenhum caso fique sem solução em uma investigação contemporânea. Esse é o momento crucial para pegar essa pessoa em flagrante, pois ela repetirá o crime. Eles não vão parar. A maioria dos crimes é serial. Todos nós sabemos disso. Stacy afirmou que durante o caso só tinham as mesmas informações do público, mas promotores e polícia sempre respondiam às perguntas deles. Achei que os promotores foram ótimos em nos contar o que podiam. Nunca questionei o fato de que eles não podiam contar tudo. Sabe, a gente já tinha dito isso. Tínhamos que deixar os promotores fazerem o trabalho deles e o nosso trabalho era ser pais. Vocês avisaram desde o início que iria demorar muito. Você meio que fica nas mãos da defesa para garantir que tudo passe por todas as etapas necessárias. Então decidimos, ok, não vamos deixar que essa parte, que não podemos controlar, afete como nos sentimos em relação a seguir em frente. Kohberger foi preso na manhã de 30 de dezembro, 47 dias após os assassinatos. Perguntei a Stacy Chapin como foi receber a ligação por volta das 11 da noite no horário do Pacífico e como se sentiu ao mandar Maisie e Hunter, irmãos de Ethan, de volta à Universidade de Idaho. Sinceramente, para nós provavelmente é diferente, porque só nós tínhamos filhos que estavam voltando para uma universidade. Aí você precisa entender, quando colocamos as crianças de volta na escola, já tinham se passado 60 dias. Então, a decisão, sabe, nós já tínhamos decidido que as crianças iam voltar, mas a Maisie começou a dizer, eu não sei se é certo voltar se a gente não sabe quem é essa pessoa. E, sabe, nos bastidores, o Jim e eu ficamos tipo, essa é uma preocupação válida, né? Quero dizer, então pra gente foi um alívio. A gente foi uma etapa no processo que nos fez avançar. Foi simplesmente um grande alívio saber que eles têm um suspeito. Sim, com certeza. E as crianças, houve alguma hesitação, obviamente, em mandar Maisie e Hunter de volta depois que tinham um suspeito? Não. Porque eles tinham o apoio dos amigos? Era só... O que mais, sabe? São 2 jovens de 20 anos, né? E nós tivemos 60 dias juntos, porque a universidade os liberou das aulas, deu a eles as notas que tinham naquele dia. E, sabe, você ainda fica pensando o que estamos fazendo, sabe? Tivemos que voltar e concluir o que iniciamos.
Passamos muito tempo em família discutindo como isso seria, mas essa era realmente a única resposta. Você vai, sabe, voltar e terminar o que começou. Sim. Ethan só queria isso. E eles se formaram em maio. E a melhor parte para mim, como mãe dessa história, é que a partir do que eu considero o momento mais difícil da nossa vida, nossos filhos seguiram em frente e se formaram com honras, o que mostra a resiliência deles, sabe, até o fim. Então, eles são crianças incríveis. Os Chapins trabalharam para que algo de bom surgisse do assassinato de Ethan. Eles criaram a Fundação Sorrisos de Ethan em sua memória e arrecadaram fundos para bolsas de estudo para outras crianças. Há algo que você gostaria de dizer sobre isso e sobre Ethan? O que você quer que as pessoas saibam sobre Ethan? Um menino tão bom. É difícil, sabe? É difícil porque você sabe, é difícil saber. Ele era simplesmente uma pessoa incrível. Ele amava todo mundo. Amava, né? Ele tocou tantas vidas. E são $105 mil. Sim, quero dizer, isso é incrível. Isso é incrível. Sim. E quero dizer, eu imagino que seja através das tulipas e doações. E vi que você estava vendendo. Sim. Isso é típico do noroeste do Pacífico. Cada um é uma peça de vidro soprada à mão. É uma importante arrecadação de fundos para nós, com um grande leilão em novembro. E também temos algumas fundações por aí que nos acompanharam, sabe? Acho que em vários lugares diferentes e fizeram doações muito generosas. Então, é incrível. Você já sentiu como se ele estivesse com você meio que... Ele está sempre com a gente. Sim. Ele sempre vai estar comigo, sim. Eu participei da sessão apresentada por Kristen e Stacy na CrimeCon e não tinha um assento vazio lá. As pessoas sentaram no chão para ouvi-las. Foi poderoso ouvi-las compartilhando sua história juntas. Bem, estar no palco com Kristen é fácil. Quero dizer, isso parece um passo natural. O próximo passo natural no nosso cenário, eu acho, ou na nossa jornada. Nossa jornada, boa palavra. É difícil, quero dizer, na maioria dos dias passo pela vida me sentindo confortável com o nosso novo normal. Mas até mesmo hoje, antes de fazermos esse discurso, estávamos lá atrás, meio que revisando como iríamos fazer nos bastidores do palco. E eu comecei a chorar e fiquei tipo, sabe, de vez em quando você só precisa de um momento para realmente se recompor. Mas eu me sinto honrada em trabalhar com eles. Quer dizer, acho que a gente não percebeu isso até chegarmos em Houston, e aí virou um... Eu podia sentir nas pessoas deles que era bom para eles ter um rosto associado ao que eles fazem. E era bom para nós porque, quero dizer, por razões óbvias, né? Eles eram a ciência por trás. Você sabe do DNA. Saiba mais sobre a Fundação Sorriso de Ethan em ethansmile.org e sobre Outram em outram.com. Este foi mais um episódio do Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy, obrigada pela companhia e até a próxima.